compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui minha tela. Pronto. Abri aqui o meu quadro. Deixei uma observação aqui para escrever junto com vocês, que é o seguinte. Vai ter mais uma lista de exercícios, isso a gente foi combinado com eu, Vitor e o Rafael. Vai ter mais uma lista de exercícios sobre os conteúdos de mecânica. Vai abordar tudo, desde cinemática até aqui. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, queda livre, forças. Vai abordar todos os conteúdos que a gente viu até hoje. Essa nova lista. Não sei ainda por quem vai ser montado, talvez seja montado por mim mesmo. Eu vou ver com o Vitor. Essa lista vai ser postada para vocês e vocês vão ter um prazo para entregar para a gente. A gente também quer ver vocês trabalhando, fazendo os exercícios. Porque a física precisa de exercícios para vocês aprenderem. Então, não adianta só a gente fazer aqui com vocês. Peguei exercícios aqui para fazer com vocês e peguei exercícios também para deixar vocês fazerem um determinado tempo aqui, um intervalo de tempo, deixar uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos para vocês fazerem e depois eu faço com vocês, certo? Eu quero ver vocês também trabalhando, quero ver como que vocês estão. Tá certo, gente? Tá certo? Então, eu vou deixar aqui anotado, essa página aqui vai ser toda impressa não, mas eu vou gerar um PDF dela e vou colocar no grupo da turma, vou colocar no Drive, vai que aparece de novo para vocês, vou colocar no Classroom também. Todo esse material. Aqui na observação, próxima lista. Próxima lista. Lista. Deverá ser entregue, certo? Como eu disse para vocês, a gente não vai fazer prova hoje, não era só uma brincadeira. Se fosse A gente presencialmente, entrega no Classroom tem como ou por botar para vocês e-mail? entregarem um Classroom, né? Tem. Tá, eu vou ver direitinho isso daí e digo para vocês, se no Classroom ou pelo meu e-mail mesmo. Mas porque eu não sei mexer muito no Classroom, eu vou aprender lá Mas tem e... professores também que pedem para a gente enviar por e-mail, por exemplo. Uhum, sim, sim. Então, mas isso não é sem problemas. Isso daí a gente resolve. A lista vai ter que ser entregue? Sim. Eu posso pesquisar, eu posso abrir livros, eu posso ver suas aulas, eu posso falar com um colega, perguntar com um colega sobre as questões? Pode. Vocês estão livres para qualquer coisa. Estou aqui também, ó. Queria mostrar esse livro, esse PDF, livro Física Clássica. Esse livro Física Clássica é um livro que eu uso como base para montar as aulas, eu pego as questões que eu faço com vocês desse livro, as questões das listas, a maioria é desse livro, então aqui tem todo o conteúdo de mecânica, certo? O sumário dele. Se quiserem, eu posso também tentar colocar o PDF dele lá para vocês. Tem todo o conteúdo de mecânica aqui. Vocês podem ver, pegar esse livro. Se também tem outros livros também que são muito bons. Não sei se vocês têm físico. Alguns livros de física. Qualquer dica que vocês quiserem de livro, pode me chamar, tá, gente? Eu tenho alguns aqui, eu tenho uns que são excelentes. O livro do Ramalho, excelente. Tem outros. Aí vocês podem me chamar depois, certo? Vamos dar início Custa aqui. 150 conto esse livro aí, professor. Não, mas o PDF é de graça.
PDF aqui, eu posso colocar o PDF para vocês lá e vocês só baixarem o PDF. Aí vocês têm no computador, no celular de vocês, que nem aqui. Eu não tenho ele não, eu não tenho ele físico não. Só tenho ele aqui. Vamos lá. Antes de começar, o conteúdo que a gente vai abordar hoje nas questões. Impulso, quantidade de movimento e colisões, certo? Vamos precisar de 4 fórmulas. Botei aqui o nosso formulário. Vamos preencher esse formulário aqui. A primeira equação aqui que a gente vai precisar é da quantidade de movimento. Quem lembra qual é a equação da quantidade de movimento? Alguém lembra? Tem isso? QA é igual a QD? QA igual a QD, essa é da conservação da quantidade de movimento, é uma delas. Mas quem é o Não, quê? é Q igual M vezes V. Isso, excelente. Q igual a M vezes V. Deixa eu colocar mais um pouquinho para o lado. Vamos lá. Sendo o Q uma grandeza vetorial, né? E o V é uma grandeza vetorial. Deixa eu desenhar aqui mais bonito. Uma grandeza vetorial. Perfeito. Q igual a M vezes V. Quantidade de movimento. Impulso. Quem lembra? Alguém escreveu no chat? I vetorial, aqui fala assim? É isso que fala? Como? Igual a força vetorial vezes delta T, é isso? Isso. Não, isso não é. É isso? Isso. É o I, sendo o I o impulso, e o impulso é uma grandeza vetorial, igual a força, sendo a força também uma grandeza vetorial, vezes um intervalo de tempo, certo? Vou deixar aqui indicado para vocês o que é cada uma, sendo o que? A quantidade de movimento, o M é a massa, certo? E o V é a nossa velocidade. Certo? No impulso, quem é o I pra gente? O I pra gente é o impulso. O F, Força. a força, perfeito. E quem é o delta T? Variação de tempo. Isso, variação de tempo. Ou também pode ser dita como intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Certo? Vamos lá. Teorema do impulso. Alguém lembra? Alguém lembra do teorema do impulso? O que ele nos dizia? Impulso será que é isso? É igual a massa vezes velocidade, é esse? Menos. Não sei. Esse aí. Só que tem como comprimir ele um pouco. A gente pode escrever dessa forma aqui, ó. O impulso, quando a gente fala do teorema do impulso, a gente está falando do impulso resultante. Certo? O impulso resultante pode ser visto como... Desse jeito ficou feio. Pode ser visto dessa forma. Lembrando que é uma grandeza vetorial, o impulso pode ser visto como a variação da quantidade de movimento. Certo? Todos lembram? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento.
E a energia cinética? A energia cinética. Massa, é isso? Isso, massa. Vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso. Velocidade ao quadrado sobre 2. Deixa eu pegar minha régua aqui. Velocidade ao quadrado sobre 2. Certo? Essas são as 4 equações que a gente deve utilizar hoje. A primeira, vamos aqui para a nossa primeira questão. Eu peguei essas 2 questões, tem uma parte que é bem parecida. Por isso que eu peguei elas duas. A primeira eu vou fazer com vocês. A segunda eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Vamos lá. Uma partícula descreve a trajetória desenhada na figura, no sentido de A para D. Ou seja, está saindo de A, passa pelo B, passa pelo C e chega no D. Copie a figura em seu caderno e desenhe o vetor quantidade de movimento da partícula nas posições A, B, C e D. Certo? Vamos lá. O que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem o vetor quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Ele obrigatoriamente tem que estar melhor. Ele tem que ser, vou escrever dessa forma aqui, ó. A quantidade de movimento está sempre na mesma direção, e sentido da sua velocidade. Correto? Todos lembram disso? Velocidade. Então, eu vou tentar aqui desenhar essa trajetória. Assim, deixa eu botar isso aqui mais para cima. Todos lembram desse tópico que eu falei com vocês semana passada? Vou tentar desenhar aqui. Isso não vai ficar bom. A régua desse jeito não vai nos ajudar. Vamos lá. Temos aqui o ponto A, certo? E ele está com a velocidade para cá. A velocidade vai estar sempre tangente à trajetória. Então, se sua velocidade está nesse sentido e direção, para onde vai estar a quantidade de movimento? No mesmo sentido e na mesma direção. Então, o vetor quantidade de movimento vai estar aqui. Em seguida, a gente vai ter no ponto B. No ponto B, ele vai ter uma velocidade para cá agora. O vetor velocidade vai estar nesse sentido e nessa direção. Logo, a sua quantidade de movimento vai ter esse mesmo sentido e essa mesma direção. No ponto C, a mesma coisa. Vai estar sempre tangente à trajetória. A sua velocidade vai estar para cá
então a sua quantidade de movimento também vai estar nesse mesmo sentido e nessa mesma direção. Se pegarmos o ponto D, vai ser do mesmo jeito. Vai estar tangente à trajetória. O desenho não ficou parecido com a imagem da questão, mas é só para mostrar essa ideia para vocês. Certo? E aqui no ponto D. A ideia da questão é o seguinte, mostrar para vocês que a quantidade de movimento vai estar sempre no mesmo sentido e na mesma direção da velocidade. Certo? Isso daí, tudo ok para todo mundo? Certo? Alguém não? Sim. Entendeu? Tá bom, então. Encarar como sim. Essa questão aqui de baixo. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Certo? Todos conseguem ver, enxergar essa daqui de baixo? Só levanta um Sim. pouquinho mais. É só a letra B? É isso? É, só a letra B mesmo. Vou dar uns minutinhos para vocês. Lembrando que podem conversar entre si, tá? Podem discutir a questão entre si. Não tem problema nenhum. É para fazer a questão do carro. Pode falar, pode falar. É para fazer a questão que é o carro. Não, não entendi. A questão que é para passear do carro descendo a ladeira? Isso, isso. Ah, tá. Valeu. Alguém já conseguiu? Então, o primeiro é só para Eu. copiar, né? A figura. A letra A. O segundo é para calcular. Isso, A minha dúvida é, ali a velocidade em metros por segundo, não é isso? isso. A gente tem que fazer alguma transformação dessa grandeza Não, não ou, precisa. ou a gente pode fazer direto? Pode fazer direto. Pode sim. Então, aqui dá Ô, professor, é só dá 6.000. multiplicar o 1.200 por 5? 6.000 Ah, Isso. valeu. metros, mas aí ele está 6.000. perguntando com velocidade. Calcule
Aqui. Calculando a quantidade de movimento, o meu também deu Então, 6 deu 6.000. Deu 6.000? Mas aí, isso. Vamos lá, deixa eu pegar a régua aqui. Vou deixar aqui. Vamos lá. Desenhar de novo esse desenho da rampa. Para a gente indicar para onde está apontando o vetor quantidade de movimento. Certo? Com 45 vai. Aqui, ótimo. Vamos lá. Temos o carro. Vamos fazer assim. Isso aí pega, hein, Alan? Oi? Isso aí pega em fazer as coisas assim bonitinhas, porque o Rafael está desenhando lá nas aulas, lá dos plantões. Eu falei, "Ih, esse negócio da Alan pega, gente." Mas é bom, fica mais nítido para vocês, né? Vamos lá. O vetor velocidade está apontado para cá. Direção diagonal, sentido aqui é... Esqueci qual é a palavra. Eu gosto de falar nordeste, sudeste. Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Então, sudoeste. Direção diagonal, sentido sudoeste. Então, o vetor quantidade de movimento vai estar no mesmo sentido e na mesma direção. Certo? Esse aqui vai ser o vetor quantidade de movimento. Certo? Até aí eu acho que não teve nenhum problema. Deixa eu colocar aqui para baixo, para não atrapalhar. Vamos lá. Agora a letra B. Ele quer um módulo da quantidade de movimento. Ele quer um módulo. Como a gente pode escrever um módulo de uma grandeza vetorial? Pode escrever a própria grandeza vetorial sobre barras. A gente está aqui dizendo que é um módulo de quê? Ou pode somente escrever a letra sem a setinha em cima. E a gente sabe, já que a gente está trabalhando só com módulo, que a quantidade de movimento vai ser a massa vezes o módulo da velocidade, sem a setinha em cima. Certo? Logo, vamos ter a massa, a gente sabe que é 1.200 kg, multiplicado por 5 metros por segundo. Certo? 12 vezes 5 é 60. Com mais 2 zeros, a quantidade de movimento fica 6.000. 6.000 o quê? 6.000 balas, 6.000 reais, 6.000 chicletes? Não. A unidade da massa é quilograma. Então, vamos colocar aqui, quilograma. E ela está multiplicada pela velocidade. Então, vai ser quilograma vezes a unidade da velocidade, que é metro por segundo. Pá. Deixa eu colocar aqui para cima. Metro por segundo, certo? Unidade da quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Pode deixar assim. Ou se preferirem, 6.000 newtons segundo. Porque a unidade da quantidade de movimento é a mesma unidade do impulso. Pode ver que aqui, em uma das equações, a gente tem o impulso igual à variação da quantidade de movimento. As unidades vão ser as mesmas. Aparece de uma maneira diferente, mas se você fazer um algebrismo aí, você vai ver que é a mesma coisa. Certo? Vou deixar aqui para vocês. Vamos lá. Próxima questão. Aqui.
Um corpo tem energia cinética de 400 joules e a massa 8 kg. Calcule o módulo da quantidade de movimento desse corpo. Vamos lá. Dados. Vamos pegar os dados. Vamos pegar os dados que aqui estão nos dados. Certo? O que ele nos deu? A energia cinética. A energia cinética, que é 400 joules. Ele nos deu a massa, que é 8 kg. 8 kg, e ele nos pede a quantidade de... Ele nos pede a quantidade de movimento. Mas, se eu for escrever aqui a quantidade de movimento, o que é a quantidade de movimento? É massa vezes a velocidade. Tá faltando a velocidade aí. Velocidade. Porém, isso daqui é essencial para a gente. A energia cinética vai nos dizer, deixa eu pegar. A energia cinética vai nos dizer qual é a velocidade nesse instante. Certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? Porque ele já tem ali a massa, né? E ele tem Já tem a massa. cinética. Aí a gente faz uma... A gente pode fazer uma... Vai usar essa aí, não, né? Depois, a gente vai precisar dela. Ah, tá. Vai usar da energia cinética agora, Isso. né? Qual é a equação da energia cinética? Que é massa vezes velocidade ao quadrado V ao sobre quadrado 2. sobre É dois. isso? Isso, V ao quadrado sobre 2. Perfeito. Sobre 2. Aí 400 Aí, igual 400 igual a 8 8, perfeito. vezes V ao quadrado sobre 2. Perfeito. Aí a gente vai... A gente pode fazer aqui, não, a gente tem que passar um para lá, não é isso? Ó, a gente pode simplificar isso aqui primeiro. Pode, 8 né? por 2? Isso que eu ia perguntar. 8 por 2? 4 4 em cima e 1 e embaixo. 1 embaixo. Então, a gente vai ficar... Vou inverter a equação. 4 V ao quadrado igual a 400. Certo? Só inverter a equação. Uhum. Logo, deixa eu chegar aqui pra cá. Deixar ela aqui no canto que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Logo, V ao quadrado, portanto, V ao quadrado vai ser 400 sobre 4. Correto? E a gente sabe que 400 sobre 4 Ah, tá. Porque você já é tá igual a passando, 100. tá. Certo? Tudo ok? Sim. V ao quadrado, a gente pode tirar o quadrado jogando a raiz para o outro lado. Como a gente só quer trabalhar com módulo, então eu vou trabalhar com a raiz, a parte positiva dessa raiz. Então vai ficar 100 raiz quadrada de 100. Quadrada, velocidade igual a 10. Raiz quadrada de 100. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. 10. 10, perfeito. A unidade, veja que as unidades estão no sistema internacional, então a unidade da velocidade vai também estar no sistema internacional. Metro por segundo. Aqui, agora, a gente só precisa calcular o que ele pede, que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento vai ser massa vezes a velocidade. A massa a gente sabe que é 8 kg. A velocidade a gente sabe que é 10 metros por segundo. Logo, a quantidade de movimento vai ser 80 newtons segundo. Certo? Fechamos a questão. Essa questão de baixo aqui
eu quero que agora vocês façam. É uma questão bem parecida com a de cima. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Essa aí da partícula, é isso? Isso. Tá. Quero ver se vocês lembram de um detalhe. Deixa eu ver a carinha de vocês. Professor, pode voltar rapidamente um pouco a questão acima que a Ana estava pedindo? Acho que não sei se o senhor viu no chat. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Meu áudio tá aberto? Tá sim. Um tempinho para vocês. Só uma dúvida. Vocês sabem o que é o momento linear? Sabem o que é o momento linear? Não, eu tinha É o pensado que era momento que ele muito. está em linha reta? Tem o sinônimo dele. A gente trabalha bastante com outro sinônimo. Momento linear, eu falei com vocês na aula passada. Tem um outro nome que também a gente chama ele de quantidade de movimento. Veja aqui, ó, momento linear de módulo 15 kg metros por segundo. Olha a unidade, é a mesma unidade da quantidade de movimento. O momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa, tá, gente? Então, coloquei essa questão de propósito para vocês verem que também aparece com esse nome. Quem puder falar para mim o que estão escrevendo no chat, porque para mim eu não consigo. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Não vai abrir. Não, agora não falaram nada, Não, não. tá ok então. Aí vocês vão precisar fazer um sisteminha, tá? Querem mais um tempinho? Sim.
Vamos lá, para a gente dar tempo de fazer as outras. Olha, o que ele nos diz aqui? Ele nos dá o valor da energia cinética da partícula e o momento linear, a quantidade de movimento da partícula em um certo instante. Ele quer que a gente determine o módulo da velocidade. Vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? Energia cinética. Vamos trabalhar primeiro com a energia cinética. A gente sabe que é massa vezes a velocidade ao quadrado, isso sobre 2. Perfeito. A gente sabe que a energia cinética vale 60 V igual a joules, 8. igual a mv ao quadrado, mv ao quadrado sobre 2. Certo? Esse 2 a gente pode passar para o outro lado multiplicando. Então, vai nos chegar na seguinte situação. Passando 2 para o outro lado multiplicando, vai ficar 60 vezes 2, 120. Igual a mv ao quadrado. Certo? Vou inverter a equação. mv ao quadrado igual a 120. Correto? O que é o v ao quadrado? O que é o v ao quadrado? É v vezes v, correto? Nada, nenhuma surpresa para vocês, certo? É v vezes v. Agora, notem isso daqui, ó. Por que você botou 100 aqui? Perdão, 120. 120, perdão, obrigado. Agora notem isso daqui, ó. O que é m vezes v? É a quantidade... A quantidade Não, de você quer saber movimento. cada um? Ah, Não, tá. quem é m vezes v? Isso, quantidade de movimento. A quantidade de movimento. Então, Que é 120, 15 aqui, não é isso? que é 15 kg vezes metro por segundo. Perfeito. Então, no lugar do mv, a gente pode escrever o Q vezes v, igual a 120. O Q a gente sabe que é igual a 15 kg metro por segundo. A gente coloca 15 vezes v, igual a 120. Logo, v vai ser igual a 120 sobre 15. Dividindo tudo por 3, em cima e embaixo, em cima eu vou resultar em 40, embaixo eu vou resultar em 5. 40 por 5, portanto, 40 por 5 é igual a 8 metros por segundo. Certo? Todo mundo entendeu essa parte? Eu não sabia que podia fazer isso aqui, ó. De desmembrar aqui, ó. O O v ao quadrado? quadrado, fazer assim. Pode ser. Eu não Pode ser. sabia que podia fazer isso com a fórmula. Eu gosto de fazer isso com vocês, porque isso é um artifício da matemática. Então, pode... A Vitória está perguntando, Alan, de onde veio o 15? O 15 Da a quantidade de quantidade movimento. de movimento. Ó, vou deixar aqui para você. A energia cinética vale 60 joules. E o momento linear, que é a quantidade de movimento, vale 15 quilogramas metro por segundo. Certo? Por isso que você estava perguntando se a gente sabia o que era momento linear, né? Isso. Agora que eu entendi. Entendeu? Queria que vocês soubessem que o momento linear eu botei de propósito, porque o momento linear tem algumas provas de vestibular que aparecem com esse nome.
mas quero que vocês saibam que momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento, tá? Tudo ok? Agora sim. Vamos lá, então. Próxima questão, uma questão da UERJ. Alguém aqui vai fazer o UERJ? Esse ano? Vitória vai. Fazer o UERJ. A Ah, Vitória vai fazer a CBMERG, né? Para bombeiro, se eu não me engano. A Ana Paula pediu para esperar só um pouco, para a gente voltar Ah, tá. o exercício anterior, porque acho que ela estava copiando. Aqui, tá aqui. Professor, uma pergunta. No caso, a energia cinética, ela não, ela é calculada por essa fórmula ou ela é algo empático? Porque eu pensava que no caso a energia cinética era encontrada pela fórmula m multiplicado por v ao quadrado sobre 2. Não que a energia cinética já tinha um valor. Então, ela pode vir já dada como valor ou pode vir como para você descobrir. A gente tem essa fórmula da energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado e isso tudo sobre 2. A gente tem essa fórmula. Mas, visualmente, na matemática, falando matematicamente, essa fórmula não é só para você achar o valor da energia cinética. Veja que ela tem 3 incógnitas. Tem a energia cinética, tem a massa e tem a velocidade. Se te derem a energia cinética, tem como sim você achar o valor da massa e tem como assim você também achar o valor da velocidade. Você não tem que somente focar nessa fórmula e ver ela como, tá, essa daqui só serve para que eu ache a energia cinética. Não, nela você consegue achar também a massa, nela também você consegue achar a velocidade, certo? Foi o que eu fiz aqui. A energia cinética já foi dada, então eu só joguei o valor onde ela já estava. No local da energia cinética eu joguei o valor dela e continuei com a fórmula, certo? Certo, certo, entendi. A Aninha já copiou, professor. Já, vamos lá. Nenhuma O aula Alan, Oi? esse aqui também vai estar vai, porque está gravando. Eu ia Vai sim, vai sim. perguntar se ia ficar disponível. Vai, eu vou criar um PDF dessas páginas também e vou mandar para vocês depois. Em uma aula de física, os alunos relacionam os valores da energia cinética de um corpo aos de sua velocidade. O gráfico indica os resultados encontrados. Determine em quilogramas metro por segundo o módulo da quantidade de movimento desse corpo quando atinge a velocidade de 5 metros por segundo. Vamos lá. Ele quer que a gente descubra a quantidade de movimento. Ele quer que a gente descubra a quantidade de movimento. Porém, a gente sabe que é massa vezes o volume, massa vezes o volume, massa vezes a velocidade, e ele somente deu a velocidade. A massa a gente não tem. Porém, veja que na questão, ele também nos dá um gráfico, onde o gráfico nos mostra valores da energia cinética e valores da velocidade. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. O gráfico está crescendo exponencialmente. O gráfico está pequeno, vocês querem que eu aumente? Para mim está tranquilo, não sei se meus colegas querem. Tudo ok? Também tá bom, tá assim bom. Tá, perfeito então. Vamos lá. O gráfico cresce exponencialmente. Isso daqui é um arco de parábola, certo? Sim. E aqui ele deixou para a gente ver uns certos pontos. Esses pontos, a gente pode pegar qualquer um deles. Vamos pegar esse primeiro ponto aqui. Esse primeiro ponto. E vamos fazer o seguinte. É um gráfico energia cinética e velocidade. Quem é energia cinética para a gente? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Pegando nesse primeiro ponto,
Nesse primeiro ponto, a gente tem uma energia cinética igual a 1 joule. Então, a gente coloca aqui igual a 1 joule, igual a massa, vezes a velocidade. Nesse primeiro ponto, também vale 1 metro por segundo. 1 ao quadrado é 1. E isso tudo sobre 2. Isso tudo sobre 2. M vezes 1 é M. Esse 2 pode passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente descobre que a massa vale 2 quilogramas. 2. Perfeito? Isso a gente viu no primeiro ponto. Se a gente visse no segundo ponto, será que ia dar diferente? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Segundo ponto. Vou pegar essa parte aqui. Copiar, colar. A gente não perder muito tempo. Nesse segundo ponto, a energia cinética vale 4 vezes igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. No segundo ponto, a velocidade vale 2. 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. E aqui embaixo ficam 2. Esse 4 daqui desse lado pode ser cortado com o 4 do outro lado. Aqui vai ficar 1 e aqui também vai ficar 1. Logo, vai ficar M vezes 1, M. 2 pode passar para o outro lado multiplicando. 2 vezes 1, 2. M é igual a 2 quilogramas. Se eu quiser fazer com o terceiro ponto, vai dar a mesma coisa? Vai. Se você pegar qualquer ponto desse arco de parábola, esse ponto aqui que a gente não sabe nenhum valor, a massa vai dar 2 kg. A massa é constante, qualquer ponto que você pegar vai dar 2 kg. Por que a gente fez isso? Porque ele quer que a gente diga qual é a quantidade de movimento, qual é o módulo da quantidade de movimento. E o módulo da quantidade de movimento pode ser calculado pela massa vezes o módulo da velocidade. Ele quer no instante de tempo em que a velocidade mede 5 metros por segundo. A gente precisa saber da energia cinética nesse instante de tempo? Não, já que ele só quer a quantidade de movimento, então a gente só calcula a quantidade de movimento. Quantidade de movimento vai ser massa, a gente sabe que é 2 kg. Vou colocar quais unidades? 2 kg vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo. Número multiplica com número. Número multiplica com número. 2 vezes 5, 10. E letra multiplica com letra. Unidade multiplica com unidade. Quilograma, metro por segundo. A unidade de quantidade de movimento. Certo? Tudo ok? Uma questãozinha relativamente não tão complicada que caiu na UERJ. Esse tipo de questão que caiu na UERJ são os tipos de questões reais que caem na UERJ. Você não precisa fazer tanta conta, certo? Diferente do Enem. A UERJ eu acho que é um vestibular, uma prova mais justa, onde as questões não são tão grandes e o tempo de prova é excelente. Dá para você fazer a prova bem tranquilo, que ainda no final sobra tempo de você rever toda a sua prova, certo? E é meu merchan da UERJ, tá, gente? Eu sou Colocaram no da chat, me abençoa, Senhor. É o meu merchan da UERJ. Eu sou da UERJ, para quem não sabe. Eu sei. Tem que fazer mesmo. Não, a UERJ é maravilhosa, gente. Vocês têm que ir para lá. O meu esposo estudou na UERJ. Lá é muito bom. A próxima questão é da Federal do Pernambuco. Querem que eu dê um tempo para vocês? Posso dar 5 minutinhos, faltam 20 minutos para terminar? Vamos lá. 5 minutinhos para vocês.
Conseguiram? Sim. Vamos A lá, resposta deu C, professor? vamos lá, fazer com vocês. Vou chamar a quantidade de movimento do pai de QP, quantidade de movimento do pai. E de QF, a quantidade de movimento do filho. Vou pegar essa parte aqui, copia e cola. Quantidade de movimento do filho. Deixa eu fechar essa janela. Certo? O que ele nos pede? Pai e filho são aconselhados a correr para perder peso. Para que ambos percam calorias na mesma proporção, o instrutor da academia sugeriu que ambos desenvolvessem a mesma quantidade de movimento. Se o pai tem 90 quilos e corre a uma velocidade de 2 metros por segundo, o filho, que tem 60 quilos, deverá correr vamos lá. A quantidade de movimento do pai tem que ser igual à quantidade de movimento do filho. Quantidade de movimento do pai pode ser calculada como a massa do pai multiplicado pela velocidade do pai. E isso tem que ser igual, vou fazer aqui melhor, isso aqui tem que ser igual à massa do filho multiplicado pela velocidade do filho. A massa do pai, a gente sabe que é 90. A velocidade do pai, a gente sabe que é 2 metros por segundo. E isso é igual à massa do filho, que a gente sabe que é 60. E é multiplicado pela velocidade do filho que a gente quer descobrir. Certo? 60 de um lado, 90 do outro. Esse zero pode ir embora com esse zero daqui. A gente não vai precisar deles. Pode ir embora porque tudo está sendo multiplicado. Certo? Então aqui vai sobrar 9 vezes 2, 18. Igual a 6 VF. VF vai ser 18 sobre 6. Portanto, VF vai ser 18 dividido por 6, 3 metros por segundo. Resposta, letra C. Certo? Tudo ok? Nem acredito que acertei, gente. Aí, viu? Agora tem que ter o Professor, sorriso. mas tô preocupada, professor, Oi? porque eu fiz um cálculo totalmente diferente. Mas chegou na letra C. Não, mas talvez o cálculo Isso que esteja me certo. preocupa. Não, porque tem várias maneiras de se fazer. Porém, o cálculo deve estar certo. Ah, sim. Aí eu precisaria ver seu cálculo para ver se está correto. Isso, não. Mas, Ah, sim. O que que eu pensei? Eu peguei a quantidade de movimento do pai, e certo? aí eu peguei somente o peso do filho e multipliquei pelo o valor, né? Que no caso, a velocidade, né? Que que era para saber. Certo. Aí o do pai é 180, né? Aí no caso dividiu por 60, né? Para no caso achar a velocidade. Aí deu Isso. 3. Isso. Não, tá certo. Ah, tá. O cálculo tá certo. Só um detalhe que você falou. O peso do filho. Na verdade, toma cuidado com falar o peso do filho. A gente está aqui é quilogramas. Então, é a massa do Sim, filho. sim. Peso e massa são Mas, maneiras diferentes, certo? Mas o cálculo está perfeito. Vamos lá. meu Deus. Vamos aqui. Uma caixa de massa, 2 kg, está inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal.
A partir do instante t igual a zero, o indivíduo aplica sobre a caixa uma força horizontal F1 de intensidade F1 igual a 10 newtons. A caixa entra em movimento, de modo que surge uma força de atrito F2 de intensidade F2 igual a 4 newtons. Letra A. Letra A. Quem puder me dizer se estão perguntando alguma coisa no chat, eu agradeço, porque... Não, não estou perguntando nada, não. Não? Só estão comentando sobre a questão mesmo. Ah, perfeito. Que É isso aí. eu errei, outras erraram, outras chegaram até um ponto e Não. depois não seguiram. Mas é isso mesmo. Discutem mesmo sobre as questões que também é uma forma de aprendizagem, certo? Letra A. Calcule o impulso de F1 entre t igual a 0 e t igual a 1,5 segundos. Ele quer o impulso. O impulso, a gente sabe que é igual a força vezes a variação do tempo. Como a gente só quer saber do módulo, vamos tirar a grandeza vetorial de cima, o vetor de cima. Então, I vai ficar F vezes ΔT. A gente quer agora da força F1. F1, então, o nosso F vai ser o F1. Então, o que a gente vai resultar? O módulo de F1, a questão nos deu 10 newtons vezes o intervalo de tempo. Lembrando que um intervalo de tempo pode ser visto como ΔT igual a T final menos T inicial, certo? Nesse ΔT que a gente está vendo, a gente vai ter um T final igual a 1,5 e o T inicial igual a 0. Logo, vai ser 1,5 menos 0. Logo, ΔT vai ser igual a 1,5 segundos. Certo? No lugar do ΔT, 1,5 segundos. Então, o impulso vai ser igual a número multiplica com número, 10 vezes 1,5, vai andar com a vírgula uma vez no 1,5 e vai ficar 15. 15 o quê? Unidade multiplica com unidade. 15 newtons segundos. Certo? Tudo ok? Tudo ok, gente? Ok. Perfeito, então. 2 minutinhos para vocês fazerem a letra B. Esse é o impulso 1. Dois minutinhos, porque a aula já está acabando. O passo é o mesmo, só que agora a gente vai trabalhar com a força F2. Então vai ser um impulso 2, força F2, vezes o mesmo intervalo de tempo. Ele também quer do t igual a 0 até t igual a 1,5. Certo? Logo, vamos ter impulso 2 igual a F2, 4 newtons. 4 newtons multiplicado por 1,5 segundos. Portanto, 4 vezes 1,5. 1,5 vezes 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1,5, 6 newtons por segundo. 6 newtons por segundo. Perfeito. Newtons por segundo. Perfeito. Essa é a resposta da letra B. A letra C.
nos pede o seguinte: calcule o impulso da força resultante entre t igual a 0 e t igual a 1,5. Impulso da força resultante. A força resultante, gente, É a soma, no caso? é a Quando soma, você fala resultante, é a soma dessas mas a forças gente vai ter que aí, tomar um desses cuidadinho aqui. impulsos? É a soma. Cadê a régua? Nesse caso aqui, a gente vai precisar definir um referencial. E como sempre, como de costume, vou botar o lado positivo para a direita e o lado negativo para a esquerda, certo? O que vai nos resultar? Quem é a força resultante? Força resultante a gente sabe que é o somatório das forças. Então vai ser... A força F1 está apontada para a direita, então F1 vai vir em positivo. Porém, a força F2 está apontada para a esquerda. Logo, a força F2 vai vir com um sinal de negativo. Logo, a força resultante vai ser F1, a gente sabe que é 10, menos F2, a gente sabe que é F2, 4 newtons. 4, Logo, a força resultante igual a 6 newtons. 6. Portanto, o impulso resultante é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo. O impulso resultante vai ser 6 newtons vezes 1,5 segundos. O impulso resultante dessa forma vai ser 4 vezes 1,5 é igual a 6. 6 vezes 2, 12. Então, 6 vezes 1,5, 12 newtons por segundo. Certo? Agora, letra D. Ele nos pede qual a velocidade da caixa no instante 1,5. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lembrar do teorema do impulso. Qual é o teorema do impulso? Ele nos diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Alan, Oi. Alan, essa conta aqui está certa? 6 vezes 1,5 dá 12? Eu fiz na Dá calculadora 9, Não, dá não? 9, dá 9, dá 9. Isso. Perdão, gente, perdão. 1,5, 3, 6, 9. Isso mesmo. Fiz a conta de cabeça, fiz errado. Obrigado, gente. 9 newtons por segundo. Newton segundo. Obrigado, gente. Letra D, a gente vai ver. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento pode ser vista como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O início, no instante t igual a 0, ele nos falou que ele estava em repouso. Se ele estava em repouso, ele não estava em movimento. Então, quanto que vai ser a quantidade de movimento inicial? Quanto ele se move no início? 0. Não tem movimento, não tem velocidade, então a quantidade de movimento vai ser 0. Logo, o impulso resultante a gente sabe que é 9. A quantidade de movimento a gente pode calcular como sendo m vezes v. Ele quer a velocidade nesse instante. V vai ser igual a 9 sobre m. M a gente sabe que vale o valor de m 2 quilos.
A gente sabe que vale 2 quilogramas. Então, vai ficar 9 sobre 2. Portanto, a velocidade vai ser 9 dividido por 2, 4,5 metros por segundo. Certo? Todos entenderam essa parte? Sim. Perfeito. Eu tinha Sim. pegado outras questões para fazer, essas duas. Tinha pegado mais 3, mas não vai dar tempo de fazer. Vou ver com o Vitor se eu consigo fazer essas 3 questões rapidinho na próxima aula com vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento. Já vai dar 9 horas.